Fala pessoal, tudo bem com vocês? A primeira escalação do ano já indica o que o Silvinho pretende. E o Arthur Cabral, será que pode ser esse novo camisa 9? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O ano já começou, rapaziada. O Silvinho já montou, já esboçou a sua primeira escalação de 2022. O Corinthians estreia só na próxima semana no Campeonato Paulista, mas a gente já vai tendo uma ideia do que pensa o Silvinho, inclusive em relação ao esquema tático. E aparentemente ele não abandona de jeito nenhum o 4-1-4-1. E aí tem prós e contras, né? Você vai avaliar sobre esse primeiro time colocado em campo, ainda com algumas ausências, né? O William e o Renato Augusto, por exemplo, não participaram da atividade, né? Porque estão se recuperando aí da Covid-19. Mas o Silvinho já fez já tomou algumas medidas, algumas providências nessas primeiras escalações, mas também pode ser apenas testes na medida em que ele já conhece boa parte do elenco, né? Já está indo para o seu segundo ano como técnico do Corinthians, então a gente vai precisar ver isso efetivamente na prática realmente. O time que ele esboçou, né, começa com aqueles jogadores já conhecidos, titulares, o Cássio no gol, o Fagner na direita, João Vitor e Gil na defesa, e aí vem a primeira novidade. Mesmo com o Fábio Santos à disposição, ele começou com o Lucas Piton na lateral esquerda. Calando a boca de muita gente, né? Inclusive deste comentarista, dizendo que o Lucas Piton teria poucas oportunidades com a contratação do Bruno Melo, que inclusive atuou na defesa no time de baixo, no time reserva. Mas enfim, o Lucas Piton foi, digamos, o titular na primeira etapa. Só que na segunda parte do treino, vejam só, o Fábio Santos retoma a condição de titular. Pode ser apenas um teste inicial, pode ser apenas uma questão de motivação para o atleta, ou vamos combinar, né? Pode não significar nada, porque a gente está falando do primeiro treino, primeiro time do ano, e ainda tem muita coisa para acontecer. Mas aí vem o meio-campo, né? 4-1-4-1. O que significa o 4-1-4-1? Um volante de marcação, 4 homens fazendo aquela linha, segunda linha intermediária de ataque, com um centroavante, seja ele falso 9, né, que é o Tite não gosta dessa expressão, né, falso parece sempre um falso jogador, né, mas o falso 9 não é aquele 9 fixo como o Jô, que tem a única característica do elenco para ser um centroavante, mas um cara mais móvel, ou que não necessariamente seja da função, como Gustavo Mantuan. Sim, ele que foi escalado nessa função. O Mantuan foi escalado inicialmente pelo Wagner Mancini em 2020, só que aí o Mantuan teve uma lesão grave num treino da seleção sub-20 lá no CT do Corinthians, aliás contra, né, da seleção sub-20 contra a equipe de base do Corinthians, e aí ele acabou sofrendo essa lesão grave, ficou muitos meses sem jogar e não conseguiu voltar, não teve muitas chances e tal. Ele é meia atacante de origem, né? Mais um jogador de chegada, mas foi utilizado como falso 9 naquele período em que o Mancini utilizou Davó, Léo Natel, jogadores assim. Por quê? Porque a dificuldade de elenco era muito grande, né? E o Jô estava com problemas para se firmar ali no ataque. E agora o Silvinho coloca o Mantua como uma possibilidade de ser esse cara, ainda sem a contratação do 9. Mas vejam que o Silvinho ainda insiste num jogador que faça essa função, para ele seguir o sistema do 4-1-4-1. Ele não testa o time num 4-4-2 com 2 atacantes móveis, como a gente, né, cansa de sugerir com o William e o Roger Guedes. Ele gosta de ter esse cara na frente. E a alternativa de momento me parece ser o Mantuan. O restante do time, com a ausência do William e do Renato Augusto, foi um tripé de volantes considerável, né? Além do Gabriel, o Paulinho e o Giuliano, com o Gabriel Pereira pelo lado direito, o Roger Guedes pela esquerda e aí sim o Mantua lá na frente. Eu imagino que o William e o Renato Augusto, imagino não, né? Obviamente esses caras vão entrar no time. Quem sairá com todo mundo à disposição? O Gabriel Pereira, e aí já complica, né? Porque aí ou você tem que tirar o primeiro homem de marcação, que é o Gabriel, para colocar qualquer um desses volantes, seja o Giuliano, seja o Paulinho ou o Renato de primeiro homem, ou você tem que tirar o Giuliano ou o Giuliano. E eu jamais tiraria o Giuliano, porque eu acho que o Giuliano faz um papel fundamental num time que fica mais com a bola. Ele, sem a bola, é um cara que ocupa muito bem os espaços. E com a bola também, ele chega muito bem à frente, combina jogadas, é um motorzinho do time, é um cara que corre mais, inclusive, do que outros jogadores, do que o Renato Augusto, por exemplo, porque
O Renato é um cara mais técnico, mais posicional, de distribuição de jogo, que faz a sua marcação, mas o Juliano ele é o cara mais mordedor ali no meio. É difícil tirar o Juliano. Depois, e aí vale lembrar, nesse segundo momento, com a entrada do Fábio Santos, também ele faz trocas como a entrada do Cantígio no lugar do Gabriel e o Mosquito no lugar do Gabriel Pereira, que eu acho que são, assim, praticamente os substitutos imediatos, né? Nos jogos a gente vê isso muito acontecendo e realmente não dá para determinar sem o William, por exemplo, ali pelo lado direito, quem seria o substituto ideal ou imediato? Se seria o Gabriel Pereira ou o Mosquito. Acho que dependendo do jogo você pode usar um dos dois. E aí você tem jogadores ali disputando posição, essa vaga está completamente em aberto. O restante, como a gente já sabe, aí tem o Roger Guedes, enfim, o Renato Augusto seria titular absoluto. É difícil montar esse time mesmo, mas você também não sabe se vai ter todo mundo à disposição o tempo inteiro. Então opções elas são importantes. Mas o que nos indica nesse momento? 4-1-4-1, ele vai manter esse sistema e o Paulinho, que jogou ou que atuou com o Juliano numa espécie de tripé com o Gabriel de primeiro, pode ser utilizado um pouco mais à frente, como a gente já imaginava, pelo menos de acordo com os últimos jogos que ele realizou lá na China. Bom, esse é o esboço do primeiro time, ainda sem o William e sem o Renato Augusto. E aí a gente já consegue imaginar o que o Silvinho pretende para a temporada. Se não vier esse 9, eu jogaria no 4-4-2. Chegando esse 9, o time, a formação do time é mais ou menos essa. A Gazeta Esportiva lançou uma matéria nesse sábado, inclusive dizendo que o Cantilho ainda goza de prestígio com o Silvinho. E trouxe os números, o retrospecto do Cantilho em relação a outros nomes, como por exemplo o Gabriel e o Duqueiroz, que são usados nessa função. Para mim, o Gabriel estaria em terceiro nessa disputa, ou em quarto atrás do Xavier, mas eu acho que em terceiro. Eu colocaria ainda, até pela quantidade de jogos do Gabriel à frente do Xavier, mas atrás do Cantillo e do Duqueiroz, como efetividade. E os números dizem isso. É muito legal porque a matéria traz retrospectos do Cantillo e ele foi superior, jogando menos partidas, acho que 21 jogos e o Gabriel 31. O Cantillo machucou na parte final do campeonato, né? Vale lembrar isso, ficou de fora um período, mas ele para mim foi o que melhor atuou na função sob comando do Silvinho e os números dizem isso. Ele tem mais passes certos, menos passes errados, ele tem todas as estatísticas, todos os seus índices são melhores do que os seus concorrentes na função, como o Gabriel e o Duqueiroz. Então, mesmo que a gente imagine que o Cantillo não tem poder de marcação, aquela coisa toda, o Silvinho escalou ele num derby. Aliás, foi o grande coelho da cartola do Silvinho durante o ano, foi colocar o Cantillo naquele derby como titular, quando ninguém imaginava que ele fosse fazer isso. E o Cantillo jogou muito aquele jogo, muito, muito, contra um Palmeiras, na Neoquímica Arena, e não é um adversário em que você imagina que o Corinthians vai ficar mais com a bola porque ele é muito inferior. Não, é um time que joga num sistema reativo, de esperar mais o adversário, ainda mais fora de casa, mas ainda assim um time qualificado. Um clássico, e o Cantillo jogou e jogou muito bem. Então, a partir dali em que o Cantillo se firmaria como titular, não fosse a lesão, para mim ele tem que ser mantido nessa função. Se eu fosse jogar no 4-1-4-1, o meu primeiro volante seria Victor Cantillo, ou colombiano. Bom, notícia desse sábado também, o GE publicou que o Corinthians está mirando, está focando, está voltando seus objetivos para tentar a contratação de Arthur Cabral, ex-Palmeiras, ex-Ceará, jogador de seleção brasileira e que está no Basel da Suíça, com ótimos números, 23 anos apenas. Vamos lá. Pode ser que essa notícia ela chegue até a imprensa, que o Corinthians deixe vazar essa informação, e aí estou dando um bastidor para vocês, para pressionar o Diego Costa e o Atlético Mineiro, ou o staff do Diego Costa, a rescindir com o Atlético e ficar livre no mercado, porque pode perder uma grande oportunidade de mercado, se o Corinthians ainda tiver interesse no Diego Costa. Isso é muito comum, você vaza uma informação de que você não está acomodado apenas esperando um jogador, e enquanto que o Diego Costa está curtindo férias, não está com muita pressa de rescindir, está buscando mercado na Europa e as coisas não acontecem, sabendo do interesse do Corinthians, aquela coisa toda, de repente dá uma acelerada no processo. Pode ser. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil que o Corinthians consiga contratar o Arthur Cabral, mesmo noticiando, publicizando o desejo de contar com o jogador. Porque a gente está falando de um atleta com mercado na Europa, ele foi especulado no Barcelona no final de 2021, para vocês terem uma ideia. O cara tem muitos gols, ele tem 27 gols em 31 partidas nessa temporada. Ele está fazendo gol para dedéu, ele está sendo olhado por outros grandes clubes da Europa, ele tem um grande potencial porque ele é jovem. E só que o Basel pagou 4 milhões de euros para contratá-lo,
em 2019 junto ao Palmeiras, e aí 13 milhões de reais, porque isso representa 26 milhões de reais, foi para o Palmeiras, outros 13 milhões foram para o Ceará, e na época um valor até baixo, né, para um centroavante e tudo mais. Ele não teve muitas oportunidades no Palmeiras, naquele momento havia a discussão se jogava o Daverson ou o Borja, e aí chegou o Luiz Adriano depois, e enfim, ele perdeu completamente o espaço, foi vendido e está encontrando seu futebol na Europa. Ele é um centroavante de muita força física, imposição, alguma técnica e que está chamando a atenção, já foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. E aí, aquilo que eu venho falando para vocês. É difícil que ele saia nesse momento, ele tem contrato até metade de 2023? Porque o Basel, será que teria o interesse de emprestar um jogador que é titular e que está fazendo gols, que é artilheiro da equipe, que está sendo visado por outros clubes na Europa? Será que teria o interesse o Basel da Suíça de emprestar esse jogador para o Brasil, para o futebol brasileiro? O Arthur Cabral, pelas informações, cogitaria voltar ao Brasil nesse momento. Ano de Copa do Mundo, ele quer aparecer bastante, sabe que a vitrine aqui é maior do que estar no Basel, apesar de que, obviamente, a comissão técnica do Tite analisa todos os mercados, mas, enfim, ele cogita voltar ao Brasil. Será que o Basel emprestaria ou teria que vender o jogador? Para vender o jogador, pelo menos aquilo que foi investido, 4 milhões de euros, e acredito eu que ele tenha se valorizado, o Corinthians tenha que comprar direitos econômicos, e isso não tem sido o modelo de negócio do Timão, mesmo que conte com o investidor para isso. Outra coisa, seria esse um nome de impacto oferecido ou sugerido pelo patrocinador para angariar com venda de camisas, fazendo com que o jogador se torne um garoto propaganda, se torne um produto de marketing? Eu não vejo isso acontecendo. E aqui eu não estou dizendo que seria uma contratação ruim, pelo contrário, não é o modelo de contratação idealizado pelo patrocinador que está disposto a pagar o salário do jogador integralmente. E aí a gente não está falando só de salário, está falando de compra de direitos. Os caras vão comprar direitos, vão conseguir um empréstimo, vai pagar só o salário, e esse cara seria um nome de impacto? Eu tô falando impacto de marketing. O Arthur Cabral não venderia camisas como o Cavani, não teria essa representatividade mundial como o Cavani, isso é meio óbvio. Mas eu não quero jogador de impacto, eu quero jogador que faça gols. Tá tudo certo, aí é outra coisa. O Arthur Cabral pode fazer, inclusive, mais gols do que o Cavani faria. Eu acho até que isso é bem possível de acontecer. De novo, acho uma ótima contratação e um cara que vai chegar a empilhar gols no Corinthians, mas não está dentro desse perfil procurado pelo patrocinador. Então, é por isso que assim a gente está tentando entender de que forma o Corinthians conseguiria contratar o Arthur Cabral. Seria um ótimo negócio, uma ótima contratação, mas as dificuldades elas são tremendas. A notícia é que o Corinthians se voltou para tentar a contratação desse jogador. Se vai conseguir, a gente não sabe. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? Seria ele o novo 9? Eu acho bem complicado. De qualquer forma, o Corinthians segue no mercado atrás desse centroavante e aos poucos o Silvinho já vai esboçando com aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem é bem bom, por enquanto. Falta o 9, mas olha... O time tem boas alternativas hoje, pelo menos na minha opinião. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!